vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. Muito bem, companheiros, fazendo essa cobertura da quinta-feira, 3/4, uma manhã sem grandes novidades na política, exceto a menção à cassação possível, e isso sim seria muito grave para nós, do deputado Glauber Braga. Para muitos que talvez não conheçam o deputado Glauber Braga, ele é o deputado responsável pela formulação do termo juiz ladrão para Sérgio Moro. É claro que isso é uma simplificação de seu grandioso trabalho, porque o Glauber Braga, apesar de não ser petista, é extremamente competente, combativo e importante para as nossas pautas aqui no Brasil, tá? E por que ele foi parar na comissão de ética e pode ser cassado mais uma vez, né? Porque no dia que ele inventou o juiz ladrão pro Sérgio Moro, fez aquela metáfora brilhante, ele também foi parar na comissão de ética. Dessa vez, e com mais gravidade do que da última, ele foi parar graças a esse vídeo aqui, onde ele dá um pé na bunda de um militante do MBL que o provocou, né? Vinha o provocando já desde manifestações, mas dessa vez provocou dentro da Câmara dos Deputados. E aí ele empurrou para fora e deu um pé na bunda dele e foi parar na comissão de ética. O relator do caso aceitou o pedido e isso torna o julgamento um pouco mais favorável a, dessa vez, cassar o Glauber Braga. Sem falar que o Congresso está muito mais bolsonarista do que nunca, e isso, por sua vez, sozinho também aumenta o risco de cassação. Eu vou trazer as matérias para você relacionadas a isso e possíveis outros assuntos dessa manhã, mas se você está chegando agora por este canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, temos mais de 1 milhão de pessoas aqui nesse front de batalha, já passaram por aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, tudo isso é importante para a gente entender qual é a sua opinião sobre os assuntos. Agora vamos dar uma olhada nas matérias e eu vou mostrar também o vídeo, o famoso vídeo onde ele cunhou o termo juiz ladrão para o Sérgio Moro. Glauber Braga, entenda as acusações e a defesa do processo que pode levar à perda do seu mandato. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve decidir, nessa próxima semana, se recomendará ao plenário da Casa a cassação do mandato do deputado Glauber Braga, que é do PSOL. O parecer que será analisado pelos membros do colegiado foi apresentado nessa quarta-feira, ontem, em sessão tumultuada pela presença de manifestantes que defendiam o deputado. O deputado fluminense é alvo de um processo apresentado pelo Partido Novo que pede a sua cassação por quebra de decoro parlamentar. O Partido Novo diz que o Glauber Braga quebrou o decoro ao ter agredido fisicamente. É uma agressão física por qualificação, né? Mas ele deu um pezinho na bunda ali, um chutinho pra ele sair. Não é passando pano pro Glauber, não devia ter feito, mas fica parecendo que ele quebrou o cara, que deu soco, né? Tá, mas é um empurrão e deu um pé na bunda de um cara que vive de ganhar dinheiro político em cima disso. Nessa ocasião, ele expulsou aos chutes o militante do movimento MBL, como eu já expliquei pra vocês. Isso aconteceu em abril de 2024. Ainda. O relator do processo, o deputado Paulo Magalhães, acolheu a tese do Novo e votou pela cassação do Glauber Braga. Um pedido de vista do deputado Chico Alencar do PSOL suspendeu, então, o julgamento. O Glauber Braga critica as conduções apontadas pelo relator, em seu parecer, dizendo que o parlamentar é parcial e que todo o teor do voto já estava sacramentado muito antes do processo ter seguido no Conselho de Ética. Ele também aponta uma suposta interferência do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, na condução do processo. O Glauber Braga atacou demais o Lira, por isso que eu digo que o trabalho dele foi fundamental. Quando o Lira era tirânico na Câmara dos Deputados, o ex-presidente da Câmara, Glauber Braga, era o único que tinha coragem de apontar na cara dele e falar tudo que o Lira era, né? Lira que coadunou com o Bolsonaro durante a pandemia e não pegou a pecha de genocida junto com ele. Como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão. Bom, agora é interessante. Esse mesmo deputado, relator do processo contra o Glauber Braga, já
bateu em um escritor dentro da Câmara dos Deputados. Aí a foto dele bem mais jovem, vou mostrar para você que agora ele já é idoso, mas quando ele era bem mais jovem, olha só o que aconteceu. O próprio acusador agora do deputado Glauber Braga, o Paulo Magalhães, partiu para cima de um conterrâneo dele, chamado Maneca Muniz, que era o escritor, que estava em Brasília para lançar um livro que tinha denúncias contra um tio dele que era famoso, o Antônio Carlos Magalhães. Na época, o caso foi parar no Globo, né, levando tanto o tio, o Antônio Carlos Magalhães, quanto o Paulo Magalhães para a primeira página, e que dizia assim: socos e pontapés na Câmara. Deputado baiano agride jornalista para defender o seu tio, né, para defender a ACM. E apesar da repercussão do episódio naquela época, nada aconteceu com o deputado Paulo Magalhães, que hoje é deputado e exerce o 7º mandato consecutivo, sendo titular agora do Conselho de Ética. Você veja o grau da hipocrisia, né? Muita hipocrisia o cara vir agora atacar o Glauber Braga. Mas para você não é suficiente, tá aqui a foto dele mais recente, né? A foto dele atual. Ele também foi contra a cassação do deputado que era acusado de ser o mandante do crime do assassinato da Marielle Franco. Então, para a cabeça de um bolsonarista, tá aqui, presta atenção. Na cabeça desse cara, ele pode expulsar uma pessoa a pontapés da Câmara e um cara pode comandar a execução de uma deputada. E não precisa ser cassado. Mas dá um empurrãozinho no cara do MBL provocativo que, lembro, tinha chamado a mãe do Glauber Braga de corrupta e safada. Tá aqui na matéria, ó. Ele tinha chamado a mãe do Glauber Braga de corrupta e safada. Foi por isso que ele perdeu a paciência, considerando o histórico que esse cara já tinha de provocação. Então não tô passando pano, que nem 2 termos, ninguém deve agredir ninguém. No entanto, este senhor aqui, fica claro mais uma vez, que esse senhor aqui exerce a cartilha bolsonarista. Para nós, a lei. Aos inimigos, nem mesmo ela. E eu faço, mas acuso os outros. Tá aí, ó. Ele votou contra a cassação dos irmãos, né? Os irmãos Brazão, que foram acusados de execução da Marielle Franco. Bem, e já para finalizar essa edição, uma outra matéria interessante que estava nos jornais hoje era uma nova estratégia do bolsonarismo para salvar os golpistas. O PL ingressou com um pedido de habeas corpus coletivo para todos os presos condenados por golpismo no dia 8 de janeiro. Conforme a CBN, a ação judicial foi impetrada pelo líder da oposição na Câmara dos Deputados, o tenente-coronel Zuco, aquele que, se não me engano, ele presidiu a CPI contra o MST. A existência de supostas violações de direitos humanos foi o fundamento do pedido. Então a conversa é velha e imagino que ela não será acatada, mas eles continuam tentando. Vamos protocolar um pedido de habeas corpus coletivo para as pessoas cumprirem pena em casa, idosos e com filhos menores, para que as prisões sejam convertidas em domiciliares, como da cabeleireira Débora, afirmou o Zuco. Então a estratégia não pretende salvá-los da condenação, mas fazer com que cumpram as penas em casa. Bom, então são essas informações que a gente tem nessa edição. Considere, se você está desempregado, procurando uma forma de trabalho, te garanto que é possível ganhar dinheiro pela internet. Então, se você quer começar a ter uma renda, eu te garanto, dá para receber. Eu recebo renda de mais de uma plataforma há muito tempo. Rendas que dá para comprar carro, moto, casa e viver sua vida. Confira o link no primeiro comentário fixado, dá uma olhadinha. Adquira o produto, o Clayson vai atender você e vai explicar para você como é que isso funciona. Até mais, um abraço, fui.